Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Você vai ver no Jornal Toda Hora que o ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, morreu ontem aos 90 anos. Vamos mostrar ainda que entidades estão pedindo o fim da nota de R$200. E na França, autoridades recomendam aplicar apenas uma dose da vacina em quem já teve Covid. A média móvel de mortes pela Covid-19 no Brasil nos últimos 7 dias passou de 1.100 vítimas. Desde o início da pandemia, mais de 239 mil pessoas morreram. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 713 mortes, chegando a 239.245 vítimas do coronavírus. E em um dia, também foram confirmados mais 24.759 novos casos da doença. Assim, o total de infectados passa de 9.843.000 desde o início da pandemia. A variação da curva da média móvel de mortes dos últimos 7 dias está em 1.102 óbitos por dia. E a média móvel de novos casos ficou em 44.268 confirmações diariamente. E no mapa da evolução da pandemia por estados, podemos verificar as altas nos óbitos em 12 deles: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Outras 12 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em queda, dessa vez, aparecem 3 estados: Amapá, Amazonas e Paraná. As escolas municipais de São Paulo tinham previsão de retomar hoje o ensino presencial, mas professores e pais de alunos reclamam da falta de estrutura contra a Covid-19 em muitas escolas. Em 530 delas, o retorno foi adiado, principalmente por causa da falta de equipes de limpeza. Os conselhos escolares informaram que as unidades não têm condições de ventilação adequadas ou equipes de limpeza suficientes para cumprir os protocolos contra o coronavírus. Em nota, a Prefeitura disse que caso alguma escola apresente problemas para a volta às aulas, ela não deve ser aberta até que o caso seja solucionado. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a votação no Senado que o absolveu no processo de impeachment. Ele ainda disse que é vítima de uma perseguição. No julgamento, os democratas não conseguiram convencer a quantidade suficiente de republicanos para condenar o magnata. Foram 57 votos a favor da condenação e 43 contra. Para o impeachment, eram necessários 67 votos. Trump era acusado de incitar uma insurreição no caso da invasão do Congresso americano por apoiadores que acusavam uma fraude nas eleições. O ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, morreu ontem em uma clínica de Buenos Aires aos 90 anos. O governo do país decretou luto de 3 dias pelo falecimento. Em uma publicação no Twitter, o presidente Alberto Fernandes lembrou que Menem foi perseguido e preso na ditadura argentina. Carlos Menem presidiu o país entre 1989 e 1999. Ele privatizou empresas públicas e estabeleceu paridade cambial de 1 peso igual a $1. A medida gerou um período de crescimento, mas implodiu em 2001, resultando na pior crise econômica da história do país. O programa neoliberal implantado por ele gera discussões até hoje entre os argentinos. Quando ele assumiu, eu tinha uma fábrica. Ele deixou tudo de fora entrar e minha fábrica quebrou. Desde então não recuperei nada. Havia um bem-estar para todos em igualdade. Acha que é pouco esse legado? Em igualdade, te parece que é pouco o legado? Em 2001, Carlos Menem chegou a ficar em prisão domiciliar por causa de uma acusação de contrabando de armas, mas foi absolvido mais tarde. Em 2019, quando era senador, ele foi condenado à prisão por fraude na venda de um imóvel, mas não foi preso porque não foi condenado pelo Senado. A saúde do ex-presidente estava bastante debilitada nos últimos meses e em dezembro ele ficou em coma induzido porque tinha insuficiência renal. O governo brasileiro expressou condolências ao governo, ao povo da Argentina e aos familiares do ex-presidente Menem. O governo brasileiro expressou condolências ao governo, ao povo da Argentina e aos familiares do ex-presidente Menem. Um estudo inédito no mundo realizado no INCOR, em São Paulo, mostra que pacientes que tiveram Covid-19
podem sofrer disfunções cognitivas, como falhas na atenção e na memória. Depois que foi infectado pelo novo coronavírus, o Natan percebeu que havia algo errado, principalmente com a memória. Quando eu cheguei na barbearia, eu fechei o caixa, fechei tudo. Como a barbearia fica na avenida para baixo da minha casa, eu vim embora para casa a pé. Quando eu cheguei na porta de casa, eu falei, mas peraí, eu fui trabalhar de carro. Eu passei na barbearia de carro. Cadê o carro? Eu fiquei, será que eu estava de carro mesmo? Você esqueceu uma coisa ou outra, você ter uma desatenção ou outra, é normal. Agora, começar a ter ali uma certa frequência, é que tem alguma coisa que não está normal. E foi depois do Covid. Um trabalho inédito publicado pelo INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, faz um retrato do que é capaz de acontecer com o cérebro de quem foi contaminado pelo coronavírus. O estudo mostra que pacientes que tiveram a Covid-19 podem sofrer disfunções cognitivas, como falhas na atenção, memória e na função executiva do cérebro. Estes pacientes, após a Covid, eles se queixam muito de uma perda da atenção, falha significativa da memória e um prejuízo nesta função executiva. E, principalmente, função visoperceptiva e visoconstrutiva. Eles não conseguem mais organizar as coisas, nem andar direito e nem visualizar um cenário, como todo mundo olha e faz, olha, esse panorama é bonito ou é feio. Não, eles se atrapalham, não conseguem mais coordenar, ao ponto de vou andar de bicicleta, caio, vou subir uma escada, tropeço. Para fazer a avaliação, foi usado um jogo de memória como esse daqui. Enquanto os pacientes aparentemente brincavam, eles eram analisados e o resultado foi surpreendente. Independente da escolaridade, da idade ou do grau da doença, quem teve sintomas de Covid-19 apresentou disfunção cognitiva. Os resultados indicaram que em 80% dos participantes da pesquisa, o coronavírus ocasiona dificuldade de concentração ou atenção, perda de memória ou dificuldade para lembrar das coisas, problemas com a compreensão ou entendimento, dificuldades com o julgamento e raciocínio, habilidades prejudicadas, problemas na execução de várias tarefas, mudanças comportamentais e emocionais, além de confusão. O Natan, que participou do estudo, sentiu tudo isso. Falta de atenção, irritabilidade, muita irritabilidade, um cansaço assim excessivo, só queria ficar deitado, dormindo, quando acordava muito irritado, assim, com a paciência bem limitada, bem sem paciência, uma irritabilidade muito grande. Esquecimento assim fora do normal. A primeira fase do estudo foi feita com 185 pessoas entre março e setembro de 2020. Atualmente, já são 430 pacientes em acompanhamento. A Organização Mundial da Saúde aguarda os resultados finais para adotar a metodologia desenvolvida na pesquisa do INCOR como padrão em âmbito mundial no diagnóstico e na reabilitação da disfunção cognitiva pós-Covid. Mesmo sendo reversível, a pesquisadora responsável pelo estudo alerta o quanto as sequelas poderão impactar as futuras gerações, se não houver a reabilitação adequada dos pacientes que apresentarem as sequelas. Eu acredito que seja um futuro nada promissor se não estivermos atentos para a reabilitação e a estimulação dessas funções, porque crianças, adolescentes que são acometidos pela Covid vão enfrentar a escola, vão enfrentar o seu futuro mercado de trabalho e disfuncionais. Então, você imagina a grande consequência disso tudo no futuro. E eu não estou falando num futuro muito longínquo. Estou falando num futuro bem próximo, daqui uns 6, 8 meses. Depois do intervalo, a gente mostra a discussão, a polêmica em torno da nota de R$200. A polêmica continua. A gente volta já.
tem risco de chuva forte a qualquer hora do dia em grande parte do norte e do nordeste do país. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil. A segunda-feira será marcada por tempo muito instável, especialmente entre as regiões norte e nordeste, por causa da aproximação da zona de convergência intertropical. A chuva acontece a qualquer hora e há risco para temporais na região de Natal, em Fortaleza, Teresina, no estado do Maranhão, na região do leste do Pará, incluindo a região de Belém, em Palmas e até sobre áreas do centro-oeste, como o leste do estado de Mato Grosso e o extremo oeste do estado do Tocantins. As pancadas também serão recorrentes, mas intercalando várias aberturas de sol no interior do Ceará, na região de Brasília, no norte de Mato Grosso e também sobre as capitais Manaus e Rio Branco. O tempo permanece bastante carregado entre a região de Campo Grande e o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em grande parte das outras áreas do país, as pancadas de chuva serão extremamente isoladas apenas entre a tarde e a noite. Essa previsão vale inclusive para as capitais Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e também sobre a região de Belo Horizonte. O tempo continua firme e sem chuva desde Vitória até a região de Salvador e de Aracaju. Chove entre a tarde e a noite de forma rápida e isolada na região de Maceió. Na região de Pernambuco e também sobre a Paraíba, chove entre a tarde e a noite em forma de pancadas. A temperatura mínima prevista nesta segunda é de 23 graus em Cuiabá, faz 18 graus na região de Brasília e apenas 15 graus em Curitiba. A temperatura máxima deve chegar a 29 graus em Brasília, faz 34 graus no Rio de Janeiro e 30 graus em Florianópolis. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Aristóteles Turi, morreu neste domingo vítima de Covid-19. O magistrado de 71 anos foi diagnosticado com a doença e internado em Manaus e depois foi transferido para São Paulo e no início de janeiro para a continuidade do tratamento. Foi transferido para São Paulo no início de janeiro, mas não resistiu. Turi havia sido empossado como presidente do TRE em maio do ano passado para assumir o TRE até 2022. O Brasil já ultrapassou a marca de 5 milhões de vacinados contra o coronavírus. O número de imunizados com a primeira dose representa 2,4% da população do país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 5 milhões e 76 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina, enquanto outras quase 218 mil pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. Entidades ligadas ao Tribunal de Contas da União pediram mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal o fim da cédula de R$ 200. O principal motivo é a pouca circulação da nota. Nas ruas ainda é difícil encontrar alguém que tenha uma nota de R$ 200 na carteira. Eu já vi na mão dos outros. Na sua nunca? Na minha já vi, mas já vi pela televisão, né? E eu trabalho no comércio. Mesmo assim não vê essa nota? Há muito tempo. Deixa eu te falar, como que a gente trabalha no caixa, a gente vê direto, mas não na bolsa. Lançada em setembro do ano passado pelo Banco Central, a cédula se tornou tão rara de encontrar quanto o lobo-guará, o animal do cerrado que estampa a nota e que está ameaçado de extinção. Você sabe pelo menos que tem um lobo-guará estampado na cédula, né? Não, nem sabia também. Não sabia? Não. Agora, você tem esperança de ter uma ou até várias notas dessas? Tenho. Espera ver esse lobo-guará de perto. Com certeza, quero ter uma matilha lá em casa. E por causa dessa dificuldade, 8 associações ligadas ao Tribunal de Contas da União enviaram uma carta ao STF, o Supremo Tribunal Federal, pedindo que a nota seja retirada de circulação. As principais alegações são que o Brasil não tem estrutura financeira para a emissão das cédulas e que o dinheiro tem sido pouco utilizado pela população, além de favorecer a corrupção. A nossa tese é a de que a nota de R$ 200 ela facilita a vida de corruptos, de lavadores de dinheiro, de praticantes do crime do colarinho branco. Ela facilita a vida de assaltantes de bancos, porque o peso a ser transportado é menor, de quem explode caixas eletrônicos. Não facilita a vida de quem não tem nada a esconder.
Na época do lançamento da cédula, o Banco Central afirmou que havia o risco de faltar papel moeda no país por causa da pandemia. E por isso se fazia necessária a circulação da nova nota de 200. O pagamento do auxílio emergencial também aumentou esse risco, já que muitas pessoas fizeram o saque do dinheiro nas agências bancárias. O que hoje está em voga não é a cédula, o que hoje está em voga é o PIX, são as transações eletrônicas. Então a população acho que clama muito mais isso do que ter o dinheiro na carteira. Então certamente o Banco Central mirou em facilitar a vida das pessoas, do comércio, enfim, mas o que a gente vê, né, não raro a gente não tem dinheiro na carteira, né? A projeção inicial feita pelo governo era de que um total de 450 milhões de notas de R$200 fossem emitidas até o final do ano passado. Mas essa produção chegou a apenas 53 milhões, que hoje estão em circulação, ou seja, menos de 12%. Alguns especialistas acreditam que o fim do pagamento do auxílio emergencial e a chegada da vacina diminuíram a necessidade desse novo dinheiro. Sem dúvida nenhuma. E por quê? Não atendeu a necessidade. Ou seja, não trouxe aquilo que realmente o governo esperava para com a sociedade. As pessoas não estão pegando o auxílio emergencial ou não estão pegando as suas reservas para fazer compra de consumo, vamos dizer assim, consumo que seja supérfluo. Eles estão fazendo apenas consumo necessário. Desde agosto do ano passado, já existem ações que pedem o fim da nota de 200. E caberá agora à ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, decidir a questão. Enquanto isso, tem gente que ainda espera ansiosa para ver o lobo-guará de perto, seja na natureza e principalmente no dinheiro. Você ainda espera, então? Eu espero ter bastante. Eu ainda não vi essa nota. As autoridades de saúde francesas recomendaram oferecer apenas uma dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas que já tiveram a doença. Nenhum país tinha feito essa recomendação até agora. O órgão defende que a dose única da vacina teria um papel de lembrete. A autoridade também recomendou esperar entre 3 a 6 meses depois da doença antes de injetar essa dose única. Nos últimos dias, essa solução foi mencionada em diversos estudos realizados nos Estados Unidos e na Itália, mas que ainda não foram avaliados por outros cientistas. Além dos benefícios para a saúde, os pesquisadores por trás destes trabalhos apontaram que a administração única em pessoas que já estiveram doentes poderia economizar doses em um contexto de oferta restrita. O governo francês geralmente segue o conselho da autoridade de saúde, mas no final de janeiro considerou que o tempo entre as duas doses da vacina Pfizer não poderia ser aumentado, contrariando a recomendação feita alguns dias antes pelo órgão. Desde o início da pandemia de Covid-19, 3.400.000 casos de infecções foram registrados na França. Uma vacina brasileira contra a Covid deverá ficar pronta no ano que vem. Ela está sendo desenvolvida no Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Na fase inicial do projeto foram gastos R$5 milhões numa parceria entre a universidade, o governo de Minas Gerais e o Ministério da Ciência. No ano passado foram realizados estudos com camundongos. Na próxima etapa, quando deverá ser definida a composição da vacina, serão feitos testes sobre eventuais perigos tóxicos em outros 2 modelos, que poderão ser de novo os ratos ou coelhos, de modo a cumprir exigência da Anvisa. Depois será a vez dos humanos. A perspectiva é que, havendo investimentos, os testes em humanos poderão ser feitos ainda este ano. E em 2022, a vacina brasileira esteja pronta. Vamos falar de futebol. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional foi até o Rio de Janeiro e venceu o Vasco por 2-0. Esse resultado garante o Colorado na liderança do campeonato com 69 pontos. É um a mais do que o Flamengo, que venceu o Corinthians por 2-1 no Maracanã com um gol do Gabigol. Aliás, ontem ele completou 100 jogos pelo Flamengo, fez o gol da vitória do time carioca. Na próxima rodada, Flamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã num confronto direto pelo título. O São Paulo foi até Porto Alegre e venceu o Grêmio de virada por 2-1. Essa foi a primeira vitória do tricolor paulista no ano. Com o resultado, o São Paulo confirmou a vaga na Libertadores da América.
No retorno ao Brasil e ao Brasileirão, depois do Mundial de Clubes no Catar, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0. 3 gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Furacão segue em busca de uma vaga na Libertadores da América. E na Vila Belmiro, o Santos venceu o Curitiba por 2-0 no sábado, um resultado que rebaixou o time paranaense para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos segue em busca de uma vaga na Libertadores. O Jornal Toda Hora fica por aqui, mas daqui a pouco, 10 da manhã no horário de Brasília, a Daniela Parisi traz as principais informações. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa semana.